Graça e paz a todos os alunos. Nós vamos hoje dar continuidade ao estudo do Amartiologia, doutrina do pecado. A aula de hoje nós vamos tratar sobre o pecado sem perdão. Nós falamos sobre a descrição, né? A descrição dos atos pecaminosos. Descrevemos a diferença entre atos pecaminosos e atitude pecaminosa. A atitude pecaminosa, inclusive, ela retrata a inutilização da oração. O ato pecaminoso afasta o homem de Deus. Afastando o homem de Deus, a sua oração se torna inútil. O pecado, ele, na sua consequência constante, ele é tratado como iniquidade, como já tratamos em sala de aula. Mas, reforçando a vocês hoje aqui, iniquidade, continuidade do pecado constantemente praticado, conscientemente. Isso faz com que nós tenhamos um nome iniquidade. Iniquidade, pecar constantemente e com certeza consciente, ok? Os pecados cometidos por fraqueza têm origem de desejo dividido. Os pecados presunçosos são cometidos por intenção profunda. E aí entra a questão iníqua. Observe que os pecados de fraqueza, ele é de menor afronta diante de Deus. Fraqueza humana, fraqueza do homem, fraqueza da decadência humana devido nós estamos pendidos, como já também falado nas aulas anteriores, o homem está pendido a cair ao pecado porque ele é de natureza pecaminosa. Então o pecado por fraqueza, ele tem esse parâmetro, ok? Agora o pecado sem perdão, nós tratamos, aos alunos que não tiveram a oportunidade de estar em sala de aula, nós tratamos sobre o pecado sem perdão, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é blasfemar contra o Espírito Santo? Há muitos mitos concernentes à blasfêmia contra o Espírito Santo. Blasfemar não é imitar, blasfemar não é você falar mal de uma mensagem. O texto que deixa mais claro essa forma de blasfêmia é o texto que Jesus fala no Evangelho de Mateus. Nós tratamos também isso em sala de aula, no capítulo 12, versículo 20 e 22 a seguir. Você vai encontrar Jesus realizando milagres e os fariseus da época começaram a dizer que ele fazia esses milagres em nome de Beelzebu. Para primeiro a gente tem que entender quem é Beelzebu. Beelzebu não é simplesmente um demônio, mas o chefe dos demônios. Então você observa que eles sabiam o que estavam falando. Eles tinham convicção da forma que eles estavam a dizer a Jesus essas palavras. Então o cuidado que tem que se ter é não vamos tornar o santo profano. E mesma coisa, não vamos tornar o profano santo. Não podemos falar que não é de Deus aquilo que realmente é de Deus. Então, blasfêmia contra o Espírito Santo é você atribuir ao diabo uma obra que é de Deus, que é de Cristo, que é do Redentor. Isso faz com que nós possamos entender que blasfêmia não é somente nas questões dos dons espirituais, das formas que nos ensinaram há muito tempo. Então, blasfêmia é você atribuir ao inimigo uma obra que é de Deus. Outra coisa que também é bastante dita por pessoas, que também de uma forma errônea, é você julgar as profecias. A Bíblia vai mencionar que é para você julgar a profecia e não o profeta. Mas um cuidado que tem que se ter, se o profeta realmente for de Deus. É errado eu falar? Observe, uma coisa que caracteriza uma blasfêmia, eu afirmar, confirmar, ter convicção de que aquilo realmente não é. E sendo, eu estou blasfemando. Então, o cuidado que temos que ter
sempre ter o ponto da dúvida, a interrogação. Você ter sempre em sua mente voltar atrás. Eu aprendi com o nosso pastor que o carro do crente, ele precisa ter marcha ré. Então nós precisamos voltar atrás, se arrepender. E quando há arrependimento no coração, não há blasfêmia contra o Espírito Santo. Quem convence o homem ao arrependimento, senão o Espírito Santo? Então se temos essa perspectiva de nos arrependermos, é quase impossível um crente salvo em Jesus blasfemar contra o Espírito Santo, porque ele sempre vai ter no seu coração aquele pensamento, aquela forma de voltar atrás. Então, blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado sem perdão, porque aquele que blasfema contra o Espírito Santo, ele tem a sua convicção, ele tem as suas convicções, que não é dada pelo Espírito Santo. Então ele está blasfemando, ele está afirmando, essa obra não é de Deus, só pode ser obra do inimigo, sendo que a obra é de Deus. E ele não volta atrás, ele mantém o seu posicionamento. Então ele blasfemou contra o Espírito Santo. Então vamos ter esses certos cuidados. Esse pecado deve ser forçadamente blasfêmia, a calúnia mais vil contra Deus. A blasfêmia contra o Espírito Santo é o pecado mais vil contra Deus, porque você está afirmando que a obra não é de Deus, que a ação do Espírito Santo envolvendo, não podemos julgar as questões de meninice,